Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá! Mais uma vez aqui no Expresso Educacional, trazendo temas da educação. Hoje, o nosso tema é educação infantil, trajetórias e desafios. Estamos aqui presentes com a queridíssima Claudete Alves, né? A gente vai apresentá-la um pouquinho, mas ela vai se apresentar melhor do que eu posso apresentá-la. Mas já adianto, estamos diante de uma das pioneiras da educação infantil na rede municipal de educação, aqui de São Paulo. Tudo bom, Claudete? Tudo ótimo, professor Christian. Agradeço muito ter aceito o convite, ainda mais com uma agenda tão cheia como a sua, né? Claudete, atualmente presidenta do CEDIM, que é o Sindicato da Infância aqui da cidade de São Paulo, né? Mas já foi vereadora, né? Teve muita luta. Conta um pouquinho a sua trajetória pessoal. Então, a minha trajetória pessoal, eu sou nascida em Londrina, por um acidente. Minha mãe foi visitar os parentes e passou mal, nasci lá, mas sou registrada em São Paulo, né? Então, com menos de um mês, já estava de volta. Mulher negra e muito sensível sempre a todas as dores, né? Que afeta o povo negro, as mulheres, os não compreendidos da sociedade brasileira. E eu acho que essa era eu e continua sendo eu, né? E como é que você foi para a educação? O que te mordeu à vontade? Quem te chamou? Você que falou, você é professora? Eu fui levada, né? Pela militância. Então, eu participava já de muito cedo do movimento negro unificado. E nele sempre teve a demanda das antigas creches. E aí eu caí no movimento da luta por creches. Que época mais ou menos isso? Meados da década de 70, para o final da década de 70, tinha-se um movimento muito forte. Lembrando que, na época, você não tinha, na cidade de São Paulo, uma política pública. Nós não tínhamos creches públicas da rede direta. Nós tínhamos os EMEIs, né? As EMEIs, oriundas do Jardim da Infância, de Mário de Andrade, né? Os parques infantis. E tínhamos aqueles atendimentos filantrópicos, herdados da roda dos excluídos e por aí vai. E se tinha muito pouco como oferta de caridade das senhoras religiosas, sempre de alguma entidade, de setores da sociedade que, para fazer a minha culpa com dinheiro em excesso que tinham, é claro que tinha alguns com mais seriedade, mas a maioria dos atendimentos eram esse, né? Então a gente vem de um movimento reivindicatório para que o poder público instituísse essa oferta de atendimento a bebês e crianças. E na época eram as crianças, porque esse atendimento ele já nasce atendendo a educação infantil como um todo. Então, a criança com 15 dias já poderia ir para as então denominadas creches e só saíam de lá com 6 anos, 11 meses e 29 dias para se matricularem no ensino fundamental. Você não tinha essa divisão que depois, se der tempo, eu explico, de sair da creche para ir para o EMEI. As creches atendiam de 0 a 7 anos. Certo. Então, saíam das creches e já iam para o primário, para o ensino fundamental. E nesta época não estava ligado à Secretaria Municipal da Educação também? Não, não. Esse atendimento ele era ligado à SAS. Primeiro
a Secretaria de Assistência Social, que teve outras denominações. Mas vamos falar da mais próxima, né? Que é hoje Secretaria da Assistência Social. É a atual SMADES, que eles chamam, né? Então, ela era subordinada a esta secretaria. Lembrando que eu estou falando do início dos anos 80, onde começou a ter uma maior densidade na oferta desse atendimento, com prédios construídos pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Nós temos um ápice lá por 82, 83, que o então prefeito resolveu jogar pesado em parceria com o governador. Então, onde a gente tem um dos maiores momentos de proliferação desse atendimento pela prefeitura, final da década de 70, início que são aqueles dos prédios anos 80. de 2 andares? Olha que interessante, boa pergunta. O prédio de 2 andares, ele se deu na gestão do prefeito Mário Covas, mas tem uma historinha. O porquê? Antes disso, as profissionais, as educadoras que trabalhavam nas creches municipais eram pajem. Sim. No governo da Luísa Erundina e numa greve, num movimento muito grande, lembrando que nessa época nós não tínhamos direito a sindicato, que a gente só tem a partir da Constituição de 88, a denominação era pajem. E nós já fazíamos o movimento, e eu já participava do movimento de educação no país, que antecedeu a aprovação da LDB de 96. Então, nós já queríamos mudar a denominação de pajem. E aí, o que foi possível foi criar a denominação, a formação e a redução da jornada para 6h36. E neste processo... Porque a jornada de 6h36 na época, né? Já foi uma conquista, porque uma antes, redução. quantas horas porque eram? Era bem mais. A gente trabalhava por 8 e 10 horas antigamente nesses espaços. E aí, no governo, nós fizemos uma grande paralisação, e a secretária do Bem-Estar deu um golpe na gente, no governo Covas, que foi o seguinte: a denominação ADI era a denominação que era para ser dada para todas as pagens, até adquirir a formação, que nós já almejávamos o reconhecimento como espaço educacional. Certo. Mas tinha que ter etapas. E aí, o Mário Covas lançou um programa imenso de construção das creches de 2 andares, porque não tinha. E nós fomos surpreendidos com um decreto, com uma providência do governo municipal. A denominação e o salário que era para a gente sair de pajem para ADI, eles criaram e abriram a seleção pública para as ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil, que foram trabalhar nas creches de 2 andares. Então, elas tinham uma jornada maior, mas ganhavam 33% a mais. E a elas era exigido a formação, que no meu tempo era ginasial, mas era Funde 2. Tá. Ou seja, o final do ensino fundamental. Não, elas tinham que ter... Concluído fundamental, né? O ginasial completo, na época, como era? Você tinha... A 5ª e 8ª série, o ginasial. Exatamente. Hoje é o fundamental completo. Isso, tinha que ter o fundamental completo, sendo que as páginas no ingresso bastava saber ler e escrever. Tá. Então, era um processo. E aí as ADIs, veja só, nós já tínhamos conseguido, através de uma greve, a redução da jornada de trabalho, as páginas, com muita luta. E aí, naquela negociação da greve, o que foi prometido para nós
o governo, na época, criou essa nova figura, ou seja, auxiliares de desenvolvimento infantil, com a exigência do fundamental completo, trabalhando 8 horas, e elas foram as selecionadas para trabalharem nas creches de 2 andares. Então, essa diferença, esse tempo histórico é bem interessante. Que foi um grande golpe na luta dos trabalhadores de SAS que trabalhavam nas creches municipais. E é isso que eu quis provocar mesmo, gente. A Claudete, ela viveu e vive todas essas mudanças e transformações na educação, sobretudo da primeira infância. Por isso que no programa de hoje, o foco está sendo nessa parte. Porque essa é uma história, Claudete, que boa parte da nossa rede e das nossas comunidades não sabe mais. Por isso a gente tem que contar. Né? Não sabe porque parece que foi tão longe atrás, né? Não. Mas não foi. Não foi. Para a educação não é tanto tempo assim, não. A gente tá falando isso, 86, Exato. 87, isso não é tão longe, não. 88, é verdade. 88 a gente já estava com o Jânio Quadros, mas é uma outra história, né? É outra história. É outras coisas. E aí, essa questão, Claudete, a creche, ela estava ligada ainda à assistência social, com a Constituição de 88, e depois que a nossa atual LDB, né, que já tem uns aninhos aí, teve a questão que a creche tinha que sair da assistência social e vir para a educação. Né? Então, e ao mesmo tempo você estava na luta lá para melhorar também as condições de trabalho, né, das ADIs, mas enfim, como é que foi esse processo? Porque a gente fala de lei, mas a vida no chão da escola é um pouquinho diferente. Então, professor, nós ficamos com 2 modalidades de atendimento. Tá. As creches antigas com as PAGES e as creches novas com as ADIs, atendendo a mesma criança com a mesma jornada que era de 12 horas de atendimento. Perfeito. Lembrando que os governantes e a sociedade, ainda alguns entendem assim, achavam que esses espaços educacionais eram locais de guarderia, de guardar as crianças para os pais poderem trabalhar, para a mãe trabalhadora poder trabalhar. Tinha isso na seleção na época, né? Porque não tinha vaga para todas, então se privilegiava, pelo menos, ou se dizia tinha alguns critérios sociais, da mãe que trabalhava, toda essa coisa tinha mesmo. Então, tinha uma visão puramente assistencialista, se Sim. você for pensar de uma compreensão mais simples do que é o assistencialismo. Sim. Você assiste do berçário à pós-graduação, o educando, né? Muito semelhante hoje a esses centros de atendimento à criança e adolescente, né? Que eles têm essas seleções também. Mas olha que interessante, por um bom tempo se conviveu com esses 2 profissionais, a PAGE, que fazia 6 horas e 36 minutos e ganhava 33% a menos no salário, e que não era exigido o fundamental completo. E as auxiliares de desenvolvimento infantil, que foram trabalhar nessas creches de 2 andares, que foi uma marca do governo Covas, e aí trabalhando 8 horas e ganhando 33% a mais. E nós, por exemplo, eu já participava de um movimento em âmbito nacional que discutíamos o reconhecimento pelo Congresso Nacional na nova LDB que já estava sendo gestada. Lei essa que tínhamos o Darcy Ribeiro como principal articulador e relator. Então, daquela época, nós já participávamos dessa luta que, na tentativa de convencermos o Congresso Nacional que esse atendimento público ele não era assistência, não era só um lugar para a mãe deixar sua criança, era um direito à educação e que, portanto, esse atendimento consistia na primeira etapa da educação básica. Perfeito. Mas daqui a pouquinho a gente fala. Quando chega o governo da Luíza Erundina, povo na rua, as guerreiras na rua, as crecheiras na rua, fazemos uma greve extraordinária, um movimento extraordinário, onde a gente consegue convencer a Secretaria de Assistência Social unificar, acabar com a figura da PAGE
Então, esse movimento beneficiou as ADIs que trabalhavam 8 horas e que passaram a exercer a mesma carga horária nossa, 6 horas e 36 minutos. Perfeito. E as pagens, eu entrei como pajem na prefeitura, e as pagens ficaram com a mesma jornada que tinha, Sim. Entretanto, com os 33% a mais. Perfeito. Que as ADIs ganhavam. Então, foi um grande salto que possibilitou unificar a categoria nesse território do atendimento. E eram todos concursados já? Tinha já figura do concurso público? Não. E essa sua pergunta, eu sempre gosto de respondê-la porque, assim, nós vivemos numa sociedade onde os preconceitos imperam, né? Exato. E costumam dizer, imagina, a Claudete, porque quando eu vereadora, eu regulamentei isso através de lei, transformou analfabetas em professoras. Então, aqui cabe, porque tá muito legal essa conversa, porque você revisita a história e quem se encontra na história não se confunde no presente. Né? Olha que interessante. Até a Constituição de 88, nenhum funcionário público no Brasil prestou concurso público nenhum. Nem professor, nem médico, nem ninguém. Todo ingresso se dava através de indicação ou de seleção pública, porque não tinha obrigatoriedade. Até 88. Se convivia as duas situações. Tinha alguns concursados e muitos comissionados. Não, seleção pública não era obrigatório. O primeiro concurso na rede pública municipal de São Paulo se dá atendendo uma exigência da Constituição Federal de 88, Perfeito. Que determinou um prazo para que todos os entes federativos realizassem seus concursos públicos. Que foi obrigado. Não era obrigatório e passou a ser obrigatório a Constituição. Passou a ser obrigatório, inclusive para quem já estava na rede. Por isso que a gente encontra ainda hoje a figura do admitido estável e não estável. Exato. E aí o primeiro concurso que se tem na rede, na cidade de São Paulo, é 1990. Governo da Luiz Erundina, onde todos os servidores públicos foram obrigados a realizar um concurso público. Os que já estavam e os que tinham 5 anos, 5 dias antes da promulgação da Constituição de 88, garantiram a estabilidade. Eram admitidos, Sim. estáveis, mas foram obrigados a prestar o concurso. E esses que não passaram, mas que tinham essa estabilidade por conta dessa transição determinada na Constituição Federal, puderam continuar, mas não se efetivaram. Exato. Ficaram na condição de não efetivo. Então, professores, médicos, todos os servidores públicos municipais de São Paulo, antes de 90, ou ingressaram por seleções, aquelas seleções Sim. públicas que tinham, ou era indicação, era assim. Então, um dos grandes feitos da Constituição Federal foi exatamente isso. O ingresso no serviço público tem que ser através de concurso público. Gente, o que a gente está falando parece antigo, mas ainda é uma realidade, infelizmente, em muitas Sim. cidades, né? Mesmo na cidade de São Paulo, que nós temos várias áreas, sobretudo nas subprefeituras, que temos muitos cargos de pessoas que entram direto sem nunca terem prestado um concurso público, mas entram ainda por indicação. Nomeados, indicados, né? Políticos. Infelizmente, em outras áreas, aqui em São Paulo nós temos, eu sou diretor de escola, né, concursado, mas infelizmente não é uma realidade no Brasil como um todo ter diretor de escola concursado. Não. Né, ter Cargo professor concursado ainda também, em algumas regiões, não existe. Então, gente, olha a questão importante nossa. Olha a nossa questão importante. A gente está discutindo uma cidade de São Paulo, mas ainda é um desafio enorme, né, Claudete, no Brasil todo, que essa questão da Constituição seja realmente efetivada. Porque exatamente. Ainda nós temos várias cidades, a gente perderia aqui horas e horas do dia para dizer quais as cidades que ainda não tem, que são muitas, e algumas do ladinho de São Paulo. Mas a gente não precisa sair do município de São Paulo. Não. Eles usam de muitos subterfúgios
para burlar essa exigência da Constituição Federal. Vamos pegar o caso concreto da cidade de São Paulo. Perfeito. Os sucessivos governos optam por ofertar o atendimento na área da saúde, da educação, da cultura, em várias áreas, terceirizado, conveniado, parcerizado. Isso nada mais é do que burlar a exigência do concurso público e para o determinado público, na Constituição e para Federal. Nossa comunidade, né? Até para a gente poder também trazer essa clareza para as pessoas. Mas funcionário público e um atendimento terceirizado. O que isso muda para a comunidade, na prática? Olha, é muito importante essa sua pergunta, porque acha que quando a gente defende o servidor público e o concurso público, nós estamos defendendo privilégios. Não é. Nós estamos defendendo o interesse da população e da comunidade. Sabe por quê? A seleção, o ingresso para atender a população na saúde, na educação, na cultura, seja qual for a área de obrigação do poder público ofertar serviços, quando ele é ofertado por servidor público, olha o nome, servidor público, ele serve à população. Sim. Ele está submetido a regras que a população pode fiscalizar, pode questionar, né? Então, poder público, quando o poder público transfere essa obrigação que é ele para terceiros, e é claro que a gente sabe que tem algumas entidades sérias que não visam o lucro, e sim a filantropia, a prestação de serviço, mas isso é raridade, a população não tem essa garantia. No serviço público, ela pode cobrar, ela pode fiscalizar, ela pode exigir, porque é dinheiro público. Quando terceiriza, convenia, passa a obrigação pública para terceiros, geralmente é colocada ela que é favor, que é político que garantiu. Ela tem que se submeter às regras do dono do espaço, da entidade, percebe? E há uma mistura do público com o privado a todo momento, né? A todo momento. Isso não é salutar para a democracia. Por quê? O público serve, o concursado serve ao público. Os prestadores da conveniada servem bate continência para o governo de plantão que contratou. Então, isso é um diferencial, não é? No serviço público ofertado por serviços públicos, tem normas, tem transparência, o que não ocorre quando a prestação desse serviço é terceirizada. Como você bem colocou, não tem uma ligação direta com o político A, B ou C. Não. É direito da população. É direito da população agora. E quando não é a favor. Quando você terceiriza, quando você convenia, você parceria, enfim, os nomes vão mudando, mas é muito a mesma coisa na prática, né? Você sempre vai ter aquele político, aquela figura. Olha, gente, aqui funciona porque é tal pessoa que colocou. E aquela pessoa sempre está presa no arredor ali, ela né? acha que ela deve favor. Exato. E quando ela deve favor, ela deve voto, que é muito comum nesses espaços. Sim, tem a troca. Em períodos eleitorais. Olha, o fulano de tal que ajuda a nossa entidade. Olha, fulano de tal que garantiu esse espaço. Olha, o fulano de tal que bancou a festinha da criança. O candidato a vereador, a deputado, o prefeito que mandou. Não, é dinheiro público. Não importa a modalidade. Perfeito. Então, quando nós defendemos a oferta através de servidores concursados, é porque o servidor concursado, ele ingressou por mérito, ele teve que demonstrar competência. Então, tem hierarquias? Tem, mas tem competências, tem função, tem direitos, mas principalmente deveres. E qual é esse dever? Servir da melhor maneira a atender a comunidade, que é quem paga, mesmo os desempregados, mesmo a pessoa mais desafortunada, sem recursos, paga por esses serviços. Então, o prefeito, o governador, o presidente
nada mais é do gerenciador dos impostos pagos pela população. Então, principalmente em áreas fundamentais garantidoras da cidadania da população, eu penso que a terceirização, os convênios podem entrar com ofertas para complementar, mas não ser a principal forma de atendimento. Educação, saúde, as experiências aí todas demonstram, né? Mas eu quero voltar naquela conversa nossa. A partir da Constituição, depois da LDB, essa vinda, né, das creches, que ainda é um nome nacional, aqui em cidade de São Paulo a gente tem um outro nome, você vai explicar o porquê, que tem toda uma característica, né, numa luta, né, não para se desmerecer a creche, pelo contrário, né, até porque, gente, eu também fui diretor de creche. E eu falo de creche, de SEI, o nome que for, porque é assim que a gente vivencia lá. E as meninas, as professoras que estavam, né, algumas eram inclusive as primeiras professoras da unidade educacional, que você também conheceu, uns anos atrás. Mas enfim, como é que foi essa vinda para a educação? Porque hoje ainda nós temos um preconceito muito grande, que a gente precisa cada dia sempre reforçar e quebrar. Tem cidades, por exemplo, que não é professora que fica com os berçários, tem berçarista ainda. No nosso estado de São Paulo tem cidades que ainda têm o cargo de berçarista, porque não colocam professoras nesses espaços. Como é que foi a creche vir para a educação e de ADI vocês serem todas professoras? Não digo de fato, porque vocês já eram, mas ter a denominação e o reconhecimento oficial. Regulamentado. Legalizado. Exato. Bom, acho que precisou uma de nós nos tornarmos vereadora da cidade de São Paulo, né? Mas já não era para fazer antes? Era porque a grande briga era isso. Já estava lá, tinha que fazer desde 96. Por que não se fazia? Então, é que assim, cabe aqui uma observação. A LDB, ela determina, ela reconhece que esse atendimento consiste na primeira etapa da educação básica. Seja ele ofertado por onde for, por secretaria que for. Então, só para esclarecer, ela não obrigava a sair de SAS. Nós operacionamos, tanto é que muitas cidades brasileiras não estão na educação e são professores. Perfeito. Então, o texto não fala que é educação. Onde o poder público vai ofertar esse atendimento é outra história. Mas nós, sabedores e militantes da área da educação, nós entendíamos que pelo número, nós estamos falando agora da maior rede educacional do país. E nós entendíamos que pela estrutura, sendo freirianas, nós tínhamos que trazer as antigas creches que estavam em SAS para a estrutura da educação. Perfeito. Pegando o disposto na LDB. Olha, se tem um reconhecimento que consiste na primeira etapa da educação básica, que tem que ter formação e que tem que ser professores, e se o mestre Paulo Freire nos brindou com a carreira do magistério, vamos resolver de vez. Então, primeiro, vamos tirar da estrutura da assistência social. Trouxemos para a Secretaria Municipal de Educação. Isso está completando... o ano passado completou 20 anos, a transição, que foi em 18 de dezembro de 2002. E aí eu entro, né, com esta incumbência. E esse projeto que nós apresentamos na Câmara Municipal para fazermos todas essas adequações, eu tinha entregue para vários professores que estavam lá, vários vereadores, que foi meu trabalho de conclusão de curso, e todos eram contrários, e eles tinham uma posição homogênea. Eles diziam assim: a DI cuida do corpo, do corpo e o professor da cabeça. Então, a gente sofreu muita resistência. Então, o que nós fizemos? Nós, quando chegamos lá, enquanto vereadora, nós apresentamos um projeto que foi meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia,
que a gente denominou reconhecimento dos filhos bastardos da educação. Esse pessoal sempre produziu educação. E aí eu sempre me ancorei naquele clássico do Paulo Freire, que todos conhecem, falam que leram, professora sentia não. Perfeito. Quando Paulo Freire escreve aquele livro, ele não escreveu para professores. Ele escreveu para esses educadores que produziam a educação nesses espaços e nesses territórios e não tinham reconhecimento legal. Então, o que nós fizemos? Ancorados em Paulo Freire, ancorados na LDB, que a gente ajudou na luta a garantir o reconhecimento. Lembrando que as EMEIs também não tinha reconhecimento como primeira etapa da educação. Exato. Que no senso comum era pré-escola, era creche pré-escola. O grande avanço da LDB, nós criamos mais coisas, mas nos deparamos com muitas resistências, que foi o reconhecimento dessa etapa do desenvolvimento, sim, da aquisição de conhecimento, como primeira etapa da educação Perfeito. Básica. Então, a gente faz isso em 96 e depois, em 2008, a gente consegue fazer uma luta enorme, aonde a gente consegue incluir a educação infantil no Fundeb. Mas, sim, voltando à tua questão, a gente denominou esse processo, esse projeto que levou o número 611, e depois de muita luta, enfrentando muitas resistências, se tornou a Lei 13.574, e reconhecimento dos filhos bastardos da educação. E aí não dá tempo de falar sobre isso, mas fica por um outro momento. E a gente conseguiu, na cidade de São Paulo, efetivar isso. Então, o que nós fizemos? Adequamos ao que a LDB dizia. Sim. Se é educação básica, se nós estamos no município que tem uma Secretaria Municipal de Educação, tem a carreira do magistério, nós vamos dar a formação para quem não tem, mas que exerce a função de professor, mas que precisa da formação. Então, quem não tinha a formação, nosso projeto obrigou a prefeitura a dar formação sem tirar da sala de aula. Então, nós tivemos instituído o ADI Magistério 1, ADI Magistério 2. Para quem já tinha a formação, nós garantimos algo que foi negociado para o Brasil todo, que era uma determinação da LDB, a exigência da tal formação superior, que era os cursos normal superior, sim, ou de pedagogia, para você atuar como professor. Isso é um outro assunto cavernoso que fica para uma outra, sim, oportunidade, que tem muitas histórias, formação, né? De formadores. Aliás, eu estou lançando um livro esse ano contando essa história do ponto de vista de quem viveu no território e modéstia à parte, também contribuiu para as mudanças que aí estão, né? Eles já sabem que quando o livro for lançado, aonde ele vai ser também trazido. Aguardem. Então, mas como eu te dizia, então, o projeto não é que ele transformou, ele colocou no local devido. Porque você me perguntou há pouco se elas eram concursadas. Eu esclareci que nenhum servidor era. Sim. Mas essas ADIs, em 90, igualmente aos demais professores médicos, também prestaram o concurso público. Então, elas também eram concursadas. Só que a exigência para elas ocuparem o cargo era outra, não do magistério, apesar de exercê-lo. Exato. Então, o que nós fizemos? Uma adequação administrativa. Perfeito. Percebe? E aí teve muitos fake news. Fake news não é uma coisa de agora, né? É de sempre. É que tem momentos históricos que se avoluma, que é o seguinte: quem já tinha pedagogia, quem já tinha magistério, a gente colocou na carreira. Então, hoje, a carreira do magistério municipal
Na época era PDI, por uma outra questão que não dá tempo, mas professor de educação infantil, depois em PEIF e por aí vai. Sim. Nós fizemos essa adequação. Para aquelas que não, e aqueles que não tinham formação, lembrando que não era só a DI, diretor de equipamento social, que geria esses equipamentos também, não tinha formação, como também não tinha coordenador pedagógico. Não tinha formação pedagógica, né? Às vezes Não a formação tinha deles era psicologia, assistente social. Poderia ser assistente social, psicólogo, mas não tinha. Alguns eram pedagogos, mas não tinham a especialização em administração escolar. O nosso projeto garantiu isso também. Eu própria aprovei emendas, aquelas emendas, não a do relator, né, do orçamento secreto, mas as emendas que os parlamentares têm direito, que garantiu a Secretaria de Educação pagar um curso de especialização na FMU para gestores escolares, para eles poderem transformar em seus cargos de diretor de equipamento social para diretor de escola. Não sei se você sabia disso, mas fruto da nossa colaboração aí, do nosso mandato. E foi isso, Cris. Bom, gente, a conversa está ficando muito boa, mas futuramente vamos ter um programa só sobre essa configuração da carreira das professoras, sobretudo na educação infantil. Um programa dedicado para isso, logo mais. Mas aí agora a gente chega no momento que você trouxe uma trajetória, alguns desafios, já deixou umas pontinhas para nós. O famoso pinga-fogo do programa. Ok. Te faço umas perguntas e rápidas e respostas rápidas. Eita, que coisa boa. Time de futebol. Corinthians. Cor. Raça negra, cor preta. Melanina acentuada. Perfeito. Comida preferida. Feijoada. Uma frase que você goste muito. Uma citação, pode ser? Perfeito. Tem uma citação de um filme que eu assisti há muitos anos atrás e li o livro. Acho que você deve conhecer. A Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. E a citação é uma coisa que tem balizado muito a minha vida. Fui à floresta porque eu queria viver intensamente, para ao morrer descobrir que não vivi. Esse trecho, né, poético, eu me identifico muito com ele. Isso tem sido um balizador na minha vida. E com essa frase, o Expresso Educacional agradece a presença da professora Claudete, né? Expresso Educacional aqui gravado no estúdio EP76, aqui na Casa Verde. Um espaço maravilhoso, a gente convida que vocês conheçam aqui o espaço, né? E saber que queremos novamente, em breve, a sua presença aqui em nosso programa. É tanta coisa que a gente tinha que falar, mas o tempo... Eu falo muito, né? O povo fala que assim, olha, você viveu tanto que... Então, enfim, a gente volta. Muitíssimo obrigada, foi muito prazeroso essa roda de conversa aqui, esse bate-papo tão gostoso. E vocês acompanham sempre pelo podcast preferido ou pelo YouTube os nossos programas. Até lá. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cris Chesnick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.